Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, hoje, 18 de julho de 2025. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado aos 732 inscritos no meu canal, estou muito feliz. Também obrigado aos 249 pessoas, as 249 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado, estou muito feliz com isso. Deixo meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Anunciando a proposta, continua em vigor. Se você tem um defeito na rua, um lixo, um entulho, a falta de iluminação, e você não quer reclamar, manda um vídeo para mim, dando seu endereço, uma referência, que eu analisarei e farei a cobrança às autoridades competentes, viu? Uma pessoa que está precisando de uma operação e que a prefeitura se omite, também a gente denuncia. A gente grita, tá bom? Bom, gente, mais uma vez aqui eu quero primeiro agradecer a uma amiga, a uma colega, uma companheira de academia, tem 16 para 17 anos, é uma jovem, nome dela, aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Ontem ela se inscreveu no meu canal, ficou super feliz, nós conversamos na academia, uma jovem, eu induzi a sempre preservar os estudos, né, sempre viver, construir uma vida feliz, né? Isso é um recado que eu fico muito feliz, que hoje eu sou exemplo para os jovens, né? É muito bom isso, né? Ser exemplo para os jovens, né? Porque na academia os jovens ficam entusiasmados com a minha performance na academia com 68 anos. E as pessoas, meninos e meninas, né, vêm fazer festa comigo. Eu sou muito bem tratado pelos jovens, né, que tem muito carinho por mim, isso é muito importante. E a Duda, né, acabei falando o nome dela, um abraço para você, muito respeito, muita admiração e a gente, mais uma amiga, mais uma inscrita no meu canal. Bom, eu vou começar aqui e dizer o seguinte, é o seguinte, o vídeo da semana passada, de quarta-feira, o título era Tarcísio de Freitas fora da disputa bolsonarista, recebeu muitas visualizações, 249, ficou muito satisfeito. Mas por um lado, eu recebi uns 2 ou 3 comentários muito agressivos, me chamando de velho gagá, mentiroso e tal. As pessoas não analisam as notícias, eu não invento. As notícias que eu repito aqui são notícias que eu tenho como fonte primária. Jornais, o Globo, Estadão, o UOL, ICL, né? Não é? Então, a pessoa que me chamou de mentiroso, ela é uma pessoa desinformada. Mas mesmo assim eu agradeço, tá? Mas com certeza ela não vai mais assistir aos meus vídeos, porque se eu sou mentiroso. Mas eu quero deixar o seguinte, que a gente precisa ter um pouco de educação, né? Se você não concordar com a minha opinião, que tenho certeza que você vai discordar muito, mas não precisa de xingar ao ponto de partir para uma agressão, para uma briga. Porque quando você escreve, você aparece, né? Que diz que uma pessoa é mentirosa, que a pessoa é gagá, que a pessoa não tem caráter, é uma agressão, mas não é a mim, porque eu não me preocupo com isso, até porque eu sei da responsabilidade que tenho de quando eu coloco esse vídeo no ar, ele não me pertence. Ele pertence à ideia, à compreensão, à leitura que você, ouvinte, fará. Eu só apenas sou o instrumento, né? Eu instrumentalizo as notícias que aqui emito. Mas a leitura, né? A autoria da leitura é sua, que ouve. Agora, acho que quando você publica numa rede social dizendo que outra pessoa é mentirosa, que outra pessoa é gagá, que outra pessoa, você está mostrando que você é uma pessoa ignorante. É você que precisa de adquirir cultura. É você que deve adquirir educação. Lamentavelmente, eu não acho isso justo, não estou chateado, agora eu tenho pena de você, porque a pessoa que me xingou foi até uma senhora, eu não sei, né? Ela simplesmente é uma pessoa que precisa de aprender, de ter educação, de ter sensibilidade e respeitar ela faltou com respeito a ela, não foi a mim. Agora, também é a falta com respeito aos outros meus seguidores, aos meus outros ouvintes. Mas, deixando de lá, vamos lá diretamente às notícias. Lula vencerá em 2026.
Pesquisa divulgada pela Genial Quest aponta que Lula vence no primeiro e no segundo turno das eleições do próximo ano. A taxa Bolsonaro, criada por Donald Trump, acabou ajudando ao PT a se recuperar e aumentar o nacionalismo verdadeiro, pois o nacionalismo defendido por Jair Bolsonaro se mostrou traidor da pátria, porque o filho de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos traindo o país, traindo o Brasil, pedindo que aumente os impostos, né, dos produtos que nós exportamos para os Estados Unidos. Então, é lamentável, né, que o nacionalismo, a direita radical liderada por Jair Bolsonaro, trabalhe contra o Brasil, né, trabalhe contra o nosso país. Logo aqui eu falarei da questão da situação do Vale do São Francisco, onde se produz muita uva, muita fruta, esse setor já está sendo afetado, conforme eu vou falar daqui a pouco. Tem outro interessante também, continuando falando de Lula. Lula age corretamente. O que acontece, né, gente? O presidente Lula vetou, como eu sugeri o veto, né? Eu fui o primeiro a dizer, Lula tem que vetar esse projeto. Lula vetou a lei que aumenta o número de deputados. Vetou integralmente. Perfeito. A justificativa foi perfeita ao veto. Porque ela não previu da onde tirar a despesa, simplesmente aumentaram as despesas do Congresso. Um país que está numa dívida pública monstruosa, os deputados tinham que adequar a bancada, o número de deputados, mantendo em 513 e ajustando nos estados. Um ganhava um, outro perdia um, não ia mudar não, mas o que eles fizeram? Pegaram de 513 para 531, 18 parlamentares, se eu não me engano. Isso abriria o que? Uma exceção, porque a gente tem o princípio da simetria, o que pode na Câmara Federal, pode na Câmara Estadual. Então imagine 27 estados aumentando as suas bancadas, e sem dizer de onde tirar, porque toda despesa, quando você cria uma despesa, você tem que dizer de que receita. Eles simplesmente aumentaram a despesa da União, do orçamento público, que é meu, é seu, é nosso, em benefício deles, né? Sem dizer de onde vão tirar essa despesa. Não é do orçamento do Congresso, porque o orçamento do Congresso é bilionário, a gente sabe disso. Mas eles criaram uma despesa, então a justificativa foi correta ao veto do presidente Lula. Outra coisa, eles tinham que adequar, como eu falei, o Supremo Tribunal Federal deu prazo para que eles adequassem a lei complementar de acordo com o censo. Não era criar novas cadeiras. Então eles agiram de má fé. Isso prova mais uma vez que o Congresso Nacional está contra o povo. Aquele 99% somos o povo e 1% dos mais ricos. O Congresso Nacional hoje é o representante de 1% da sociedade brasileira, dos mais ricos. Eles estão se lixando. O Congresso Nacional se lixa para o povo. Aquele programa, né, de 99% somos nós e 1% são eles, está se coadunando. O Congresso Nacional está virado de costas para o povo. Ele só defende 1%, que são eles mesmos, né? Hoje não tem como, né, essa situação. A gente enxerga com muita tristeza. Eu gostaria de estar falando bem do Congresso Nacional, que estão votando leis de importância para nós. Não, você vê, outra aberração, né? Eu não li ainda, eu vou me expressar pouco, porque eu não conheci. Eles abriram as porteiras para um aumento de fogo, para um aumento de plantação, para a criação de gado, porque o movimento que o meio ambiente, né, que a gente tem que cuidar, gente, o meio ambiente não é política de direita nem de esquerda. Cuidar do meio ambiente é salvar a vida. Nós precisamos de cuidar do nosso planeta, não sair abrindo, desmontando fronteiras, né? Que nem os bandeirantes fizeram em 1500, 1600, quando saíram pelo Brasil. Tudo bem, os bandeirantes lá em 1500, 1600, tudo bem. Até hoje a constituição demográfica do nosso país foi fruto dos bandeirantes lá de São Paulo, né, que saíram aqui também pelo Nordeste, ampliando o nosso território. Aí vem Tratado de Tordesilhas, não vou entrar nessa história. Mas agora o agronegócio, ele não pode sair expandindo, assim, sair desmatando, criando boi. Tem que ter um equilíbrio, a gente precisa equilibrar a terra. As fontes de água precisam de florestas para que as fontes não secam. O exemplo de Taquaritinga do Norte, assim, quem conhece Taquaritinga sabe, é uma cidade numa serra, né? E que precisa de preservação. Se não tiver árvore nem água no solo,
vai virar um deserto. Agora, o que é que as pessoas fazem? Cavam poços artesianos para vender água, né? Porque é como se fosse um oásis, né? Você anda em Taquaritinga, tem lá na serra, você tem uma espécie de brejo, né? Que tem muita água, mas as pessoas aí embaixo, quando você chega aqui em Pão de Açúcar, Santa Cruz, Capibaribe, Toritama, é o Cariri, é o Sertão, é o Agreste. Aí não tem um pingo d'água. Aí você tem que buscar água, os caminhões vão buscar água em Taquaritinga. Aí todo mundo cava um poço artesiano para vender um carro-pipa por R$ 100, né? Ou 50, não sei quanto é. Aí o que acontece? Vão tirar a água do subsolo. Se não tiver uma política de meio ambiente, cuidar dessa água do solo de Taquaritinga do Norte, ela daqui a 30 anos ela é um deserto. Não vai ter um pé de manga, não vai ter um pé de laranja, não vai ter um pé de jaca, não vai ter um pé de eucalipto, não vai ter um pé de quina-quina. Como tinha, de cedro, né? Que Taquaritinga, a Serra de Taquaritinga do Norte é um oásis de madeiras, né, de lei, como cedro, como, né, e a plantação de café. Tem um café que só dá na sombra. Mas se o meio ambiente da cidade de Taquaritinga do Norte não fizer uma preservação, daqui a 20, 30 anos, Taquaritinga do Norte desaparece, né? Então, e o que o Congresso fez? Uma lei abrindo tudo, né? Isso não é papel do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional tem que preservar lá o artigo 225 da Constituição, que cuida do meio ambiente, e o Congresso Nacional simplesmente votou uma lei abrindo tudo, expandindo tudo, podendo desmatar, podendo queimar, podendo tudo. Não é assim, né? O IBAMA, eu sei que o IBAMA é burocrático. O IBAMA, gente, ele precisa de um choque administrativo. Para no IBAMA, porque você entra com pedido de reflorestamento, pedido no IBAMA leva 2, 3 anos. Mas o problema não é a burocracia, a safadeza, a decisão política do IBAMA. É que nem, por exemplo, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Quando você quer registrar a sua marca, a sua patente, tem validade de 10 anos, né? Se você, a partir do registro, 10 anos. Leva 10 anos para ter um registro. O INPI não funciona. Tinha que ser um instituto que em 3 meses, 4 meses, devia te dar a patente registrada. Mas você entra com um pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e leva 10 anos para te dar a licença. Aí já venceu. Quando ele te diz que você tem direito ao uso da tua marca, ao uso da tua patente, já venceu, porque a burocracia, quer dizer, mas aí cabe aos ministérios da Indústria e Comércio, Ministério do Meio Ambiente, melhorar administrativamente o IBAMA e o INPI, porque os gargalos, né, por exemplo, a Anvisa, do Ministério da Saúde, ela leva anos para poder aprovar um remédio. Devia ser um processo mais ágil. Mas tem pesquisa, gente, tem sim. Acho que a Anvisa tem que pesquisar o remédio, tem que fazer. Às vezes leva 1 ano, 2 anos para fazer a pesquisa, mas quando a pesquisa vem do laboratório, com o remédio pronto, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz já fez todas as pesquisas, todos os testes. A Anvisa só vai confirmar e liberar ou não aquele medicamento, né? O Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, descobre uma vacina, já vem com todos os trabalhos técnicos científicos prontos, entrega para a Anvisa só vai confirmar, aprovar ou não. Mas não, você leva 10, 12 anos para registrar um produto. Você entra com um projeto no IBAMA, leva 2, 3, 4, 5 anos, porque é uma corrupção política lá dentro, né? O IBGE leva anos para fazer uma pesquisa. O que tem que dar agilidade aos institutos de pesquisa para que eles funcionem, né? Mas não o Congresso Nacional abrir as porteiras como abriu, da forma absurda como ele abriu para fazer essa questão do meio ambiente, né? Trump leva colapso ao setor de frutas de Pernambuco e Bahia, né? Pernambuco e Bahia. O Rio São Francisco, um processo de irrigação. A produção de frutas é muito grande nessa região e grandes fazendeiros, né, do Rio Grande do Sul vieram, compraram terra, ganharam incentivo fiscal da Sudene, se instalaram nas margens do São Francisco com processo de irrigação, produz bilhões de dólares, né, por ano de frutas. Isso é muito bom. Não sobra fruta para o Brasil, mas para o brasileiro não sobra nada. Sobra manga podre, laranja podre, tudo que não presta ele joga no mercado interno. E a boa fruta eles mandam para a Europa e para os Estados Unidos. E aqui, segundo o site do UOL de hoje, né, hoje 18 de 7 de 2025,
Segundo o site do UOL, a tarifa imposta por Donald Trump afeta o polo de fruticultura do Vale do São Francisco, impactando na exportação de mangas para os Estados Unidos e colocando o setor em risco de colapso. Né? O presidente os produtores de frutas da região alertaram ao presidente Lula sobre os efeitos da tarifa, destacando que a região exporta 500 milhões de dólares anuais em frutas para os Estados Unidos. Você vê essa taxa Bolsonaro, que eu chamo de taxa Bolsonaro, que foi o Trump que introduziu 50% de imposto sobre as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Eu chamo de taxa Bolsonaro, porque ele fez uma taxa para beneficiar Bolsonaro, para ver se o povo brasileiro ajuda, né, a Bolsonaro não ser preso. Mas não vai ajudar, infelizmente vai continuar assim, né? É um absurdo essa questão, está afetando aqui já no polo São Francisco, como deve afetar muitas indústrias de São Paulo. Daqui, se essas tarifas não forem, vamos dizer assim, resolvidas, que eu acho que Donald Trump não vai ceder, ele vai insistir, porque ele está usando o Bolsonaro só como bode expiatório, mas na verdade a intenção dele é atrapalhar, vamos dizer assim, o crescimento dos BRICS, que eu já falei, sou contra os BRICS, mas respeito, acho que ele não podia fazer essa estupidez, né, que o Donald Trump fez para com o Brasil, né? Na mesma situação, diz o seguinte, ainda dentro aqui, déficit público, né, que alerta que interessa ainda dentro da área econômica. Segundo Felipe Salto, que é um economista muito respeitado no Brasil, escreve colunas no Estadão e outros jornais, ele diz assim, o Brasil em 2026 terá um déficit público de 108,9 bilhões de reais. Quer dizer, já nós estamos prevendo para 2026, o Brasil já terá um déficit, nós já vamos começar o ano de 2026 devendo 108 bilhões de reais. Isso acarreta o quê? Com certeza isso será muito maior se essas tarifas de Donald Trump se efetivarem. Nós vamos entrar o processo de 1 ou 2% do PIB, né? 3% eu acho que do nosso comércio para os Estados Unidos vai ser muito afetado, então realmente a situação do Brasil será muito mais difícil. A única coisa que eu espero que o governo Lula não faça, ainda dentro desse conceito com relação à taxa do Rio Grande, dos Estados Unidos contra o Brasil, eu estou prevendo assim, eu estou sonhando, eu estou sentindo um cheiro de mamata. Qual é? Os empresários que vão ter do aço, né, do alumínio, das frutas, eles criaram um tipo assim, um incentivo fiscal. O governo, como nós deixamos de exportar para os Estados Unidos, o setor precisa que o governo não cobre imposto. Não, gente, isso não pode acontecer, tá? Isso é mamata, isso é desonestidade. Eu não ouvi de nenhuma fonte, tá? É a minha convicção. Aí, nesse caso, aquela minha senhora que me chamou de mentiroso pode até me chamar. Mas eu estou sentindo um cheiro de que o setor do aço, setor agronegócio, setor de fruticultura, vão se reunir com o governo e dizer, olha, como a taxa dos Estados Unidos é 50%, o senhor me dá um alívio aí nossa tributação, porque nós perdemos negócio com os Estados Unidos e a gente precisa não pagar imposto. Isso não pode acontecer. Nós não podemos pagar essa tributação contra os a favor dos Estados Unidos duas vezes. Se o governo vir incentivar os setores porque aqui no Brasil, quando um setor empresarial sofre um prejuízo, ele corre para o governo recuperar, tirar imposto, o chamado subsídio, né? O FMI aponta que a economia brasileira crescerá em 2026. Em 2025 e 2026, segundo essa notícia eu colhi do site do ICL, Instituto do Conhecimento Liberta. É muito importante, né, que o FMI tenha uma visão positiva sobre a economia brasileira. Isso é um sinal bom que nossa economia está pujante, está com crescimento. Apesar da falta de Estado, como eu falei, da burocracia, que eu falei do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que não ajuda, né? Porque quanto mais patentes, marcas e patentes um país tem, mais rico ele é. E nossa criação, eu não tenho ideia estatística aqui, mas o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não sei quantas patentes ou quantas marcas ele registra por ano, mas deve ser 60% de companhias estrangeiras. Eu queria que fosse a indústria brasileira criando marcas e patentes. E o IBAMA
se transformasse num órgão que funciona. O problema do IBAMA é a burocracia. Eles criam dificuldade para vender facilidade. Aí tem os negociadores lá, os consultores, essa turma, essa mutreta que vocês sabem como funciona no Brasil. Então, o que tem que haver no Brasil é gerenciamento. O que falta é o Ministério da Indústria e Comércio, tem como, acho que o INPI está ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro daquele ministério. Agilizar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porque não pode ter a dificuldade que ele exige para registrar uma marca e patente. Claro que é um processo difícil, é um processo que é lá, mas, gente, você não pode esperar 5, 6, 8 anos para você ter sua patente liberada, né? Isso atrasa a economia. Agora, a culpa não é da pessoa que inventou a patente, que quer registrar sua marca, é da incompetência do órgão que não delibera, que não trabalha. A mesma coisa com o IBAMA, quando você pede para fazer uma questão de reflorestamento, você leva 2, 3, 4 anos. Gente, isso para a economia dinâmica, com inteligência artificial que nós estamos vivendo hoje, é questão de meses para você liberar isso. Não pode levar 5 anos, porque um projeto de mineração, um projeto de agricultura, não pode esperar 5 anos para que o IBAMA libere. Analise dizendo se pode ou não. Aí chega você, espera 5 anos para dizer nego. Aí você tem que recurso, mais 5 anos. Inviabiliza qualquer projeto. O que atrapalha o Brasil é essa burocracia. E isso, por que a burocracia? Porque essa demora, incompetência do governo, dos órgãos que são fiscalizadores, que são cargos políticos preenchidos lá para os grandes políticos. Esse é o grande problema. Tá? Então, desculpa eu ter um pouco fugido, feito uma digressão, mas nesse conceito, o Brasil precisa de crescer. Precisa de crescer, sim, melhorando as condições dos agentes reguladores. Né? Está no artigo 173 da Constituição, o Brasil é um país regulador. As agências governamentais são para regular o mercado, não é para o governo competir com o mercado. O governo federal ele tem que ter agilidade para melhorar as condições dos empresários, do setor privado, trabalhar. Agora você pede, como eu falei, vou insistir na patente. Um registro de uma patente leva 5 anos, você entra com um pedido de um reflorestamento no IBAMA, leva 5 anos, aí quando vem negado, aí você leva mais 5. Entra com um projeto de pedido de vacina na Anvisa, leva 10 anos para liberar um remédio, até lá muita gente já morreu, quando esse remédio já podia estar no mercado salvando vidas. Então o erro do Brasil está na administração pública. Uma reforma administrativa, uma agilidade nesses setores melhoraria muito a nossa economia. Mas já encerrando, me falo aqui o seguinte, medo da guerra. A insegurança e o medo da guerra levaram o Reino Unido, Inglaterra e tal, e a Alemanha a assinarem um acordo de cooperação, visando evitar o ataque da Rússia e sanar a insegurança provocada pela política isolacionista de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Porque, gente, o mundo, né, mudou, o mundo virou de cabeça para baixo. A invasão da Ucrânia, quando a Rússia invade a Ucrânia, o mundo desmoronou, porque as organizações internacionais como ONU, OMS, OMC, desmoronaram. Então, nós estamos, o mundo está controlado por 2 loucos. Né? 2 pessoas estúpidas, 2 pessoas ditadoras, autocratas, que são Putin na Rússia e o Donald Trump nos Estados Unidos. Então a gente precisa ter muita cautela, muita calma, porque o mundo passa por uma situação difícil. E o armamento da Europa, a Europa precisa de se armar, né? A Alemanha tem que investir em arma, a Inglaterra, a França, porque os Estados Unidos, Donald Trump, simplesmente diz, olha, vocês que se virem, porque eu não vou mais, a OTAN, eu mando na OTAN, mas também não vou defender mais vocês. Você vê a questão da guerra da Ucrânia. O Trump prometeu que em uma semana acabar com a guerra da Ucrânia e já está quase completando um ano de governo e nada fez. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira.